Opa, tudo bom? Você aí que está assistindo essa live gravada depois, nós vamos falar hoje aqui sobre a gestão financeira, a importância da gestão financeira e como a gestão financeira pode fazer seu negócio crescer. E, olá, boa noite, Eduardo, tudo bom? Chegando gente aí. Vou permitir o Carlos aqui que ele vai participar comigo. O Carlos, que é consultor empresarial, atende várias empresas aí na Bahia inteira e agora está até expandindo, atendendo em outros locais. Vamos ver aqui. Boa noite, pessoal. Opa. Oi, Gustavo, boa noite, está me ouvindo bem? Boa noite, Carlos. Estou ouvindo sim. Eu não consigo te ver. Espera aí só um instante. Eu estou tendo que... Você não está me vendo? Não, não. Você consegue me ver aí? Estou vendo. O pessoal que está assistindo a live está conseguindo ver nós dois aí? Quem puder falar, por favor. Eu não estou conseguindo te ver, irmão. Melhorou agora? O pessoal tá vendo a gente aí, mas eu vou sair e entrar novamente, Gustavo. Só um momento. Tranquilo, tranquilo. Opa. Deixa o Carlos voltar aqui. A gente vai bater esse papo hoje falando sobre gestão financeira. Tive até algumas pessoas que me mandaram algumas dúvidas que eu vou falar aqui hoje. Eu vou explicar, né, como é que a dúvida específica dessa pessoa, como é que ela pode, no início, ela disse que está no início, como é que ela pode utilizar a gestão financeira para melhorar seu negócio mesmo do início, já querendo começar certo, começar da maneira correta. E isso é importante, porque às vezes ter que é, consertar as coisas lá na frente é como querer trocar o pneu de um carro quando você está em movimento. Então, se você começa certo... Opa, e aí, Carlos? Agora sim. Boa noite, boa noite. Boa noite. Deixa eu só E aí, Gustavo, completar tudo bom? deixa eu só completar um raciocínio aqui, Carlos. Eu estou comentando que teve algumas pessoas que me perguntaram antes da live como Sim, poderia eu já começar certo. Então, tentando iniciar um negócio e eu estou falando da importância de já iniciar um negócio com uma organização financeira bem estruturada para não ter que fazer isso com o negócio andando. Porque aí é como se tentasse trocar o pneu de um carro e ele em movimento. Você já está com o negócio rodando e aí vai tentar ajustar as coisas que deveriam ter sido desde o exatamente. início. É isso aí. Então, fazendo um pouquinho, Carlos, eu falei de você, você é consultor empresarial, tem bastante experiência aí atendendo empresas. Fala um pouquinho de você, para o pessoal que não te conhece. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Lima, sou administrador de formação, trabalho como consultor empresarial aí há mais ou menos 5 anos, né? Há 4 anos como empreendedor e empresário aqui em Salvador e também toda a região metropolitana. Minha empresa já atendeu diversas cidades na Bahia, né? Desculpa, no oeste da Bahia, no Baixo Sul, interior aí. Então, eu atuo como consultor empresarial pela minha empresa, atuo em parceria com alguns consultores, como o Gustavo, entre alguns outros. Atuo como consultor empresarial do Sebrae, pois a minha empresa é credenciada ao Sebrae, a gente oferta esses serviços através deles também. Sou pós-graduado em auditoria e compliance e estou finalizando também uma pós-graduação em Business Intelligence. Então, tudo bem direcionado para a área da gestão, né? E como o Gustavo me fez esse convite para falar sobre gestão financeira, achei muito importante, porque traz temas assim que a Bahia acaba sendo muito carente de uma forma cultural, quando a gente analisa os dados, né? Da questão da gestão financeira. Então, trazer isso para orientar melhor os empresários, acredito que é de grande importância. Sim, ótimo. Com certeza é um tema muito importante. E algumas pessoas aqui já me conhecem, eu sou Gustavo, atuo também como consultor empresarial e a minha atividade hoje, que eu tenho um maior foco é de investimentos, eu atendo clientes e ajudo eles no patrimônio pessoal, então eu tenho
toda a minha experiência na parte de finanças, eu voltei ela inteiramente para atender o patrimônio das pessoas. Então, eu atendo empresas, mas o meu foco principal tem sido sempre o patrimônio pessoal. E, assim, desde que eu comecei a estudar sobre essa questão de empreendedorismo, uma coisa que eu comecei a pensar em fazer, nos materiais ali do Senai, foi o primeiro material que eu comecei a estudar lá no início. E logo em seguida, quando eu comecei a estudar administração de empresa, eu via todo mundo falando, vários autores, conteúdo do Sebrae falando a importância que tem a gestão financeira para o negócio, para fazer ele crescer, fazer ele perdurar. E até que eu, em algum momento assim, da faculdade, não sei, acredito que foi no quarto semestre, eu fiz um estágio numa empresa. Então, eu não tinha nem estudado a matéria ainda de finanças empresariais da faculdade, mas eu estudava esse assunto porque eu gostava muito. E foi importante para mim esse estágio porque ele me permitia até participar da gestão da empresa, da gestão financeira. Eles confiaram em mim, mesmo sendo estagiário, viram que eu tinha empenho e conhecia, tinha um certo domínio do assunto. E foi muito importante porque eu comecei a ver na prática como é que funciona essa gestão, a prática da gestão financeira. E essa empresa, apesar de ser uma pequena empresa, eles tinham essa preocupação. Tinham, sim, seus problemas de gestão, mas conseguiam fazer ali uma boa abordagem. E quando eu saí dessa empresa, eu saí para montar uma empresa de consultoria empresarial. Então, eu saí com um professor que tinha bastante experiência na parte de gestão e uma colega que já tinha se formado, eu ainda não tinha me formado. Então, eu saí dessa empresa que eu estava ali, tinha uma certa gestão financeira, e fui atender outras empresas no mercado, aqui no mercado da Bahia, como você falou. E aí comecei a ver essa realidade que você falou, que a Bahia, principalmente, carece muito da questão financeira. E demais. demais mesmo. E vendo essa experiência de atender essas empresas, eu comecei a entender a realidade. Eu via o Sebrae falando das estatísticas de empresa, da importância da gestão financeira. Quando eu comecei a atender na parte de consultoria, eu vi simplesmente as empresas não aplicando nada, nem o básico, nada de gestão. Acho que você, como consultor, deve ter visto muito isso por aí também. Com certeza, com certeza. E desculpa. E não só na questão das pequenas empresas, né? Quando a gente parte ali também para as médias empresas e grandes, a gente percebe muita desorganização também. Hoje a gente tem um dado, né, do IBGE, onde 48% das empresas brasileiras fecham em até 3 anos, tendo como motivo principal a falta de gestão. E dentro dessa falta de gestão, o que mais acusa são 2 pontos: a falta de processo e a falta de gestão financeira. Porque quando a pessoa não tem gestão financeira, não tem como ela ter uma visão clara do seu negócio. Então tem até uma frase que diz que o pior que pode acontecer com uma empresa ruim é ela dar dinheiro. A gente estava até conversando sobre isso outro dia, porque é muito real. Porque a partir do momento em que uma empresa ela é ruim, ela está mal estruturada e ela dá o dinheiro, ela continua dando dinheiro, o empresário ele não consegue perceber onde ele está errando nas estratégias. Porque ele vai pensar, se está dando certo, eu vou continuar. Para que eu vou mexer em time que está ganhando? Então é aí onde acontece o erro de muitos, né? Acaba se estagnando. E quando você tem ali uma gestão financeira bem equilibrada, eficiente, o que é que isso vai acontecer? Vai te mostrar os gargalos financeiros da sua operação. Então a importância da gestão financeira é basicamente essa, é te mostrar uma visão, né, da sua organização clara, para que você saiba para onde seguir, financeiramente falando. O que vai acabar desencadeando no seu possível crescimento ou fechamento. Isso é muito verdade. Não são só as pequenas empresas que sofrem com isso. Nesse período que eu estava nessa empresa de consultoria, a gente atendeu uma empresa que tinha um porte grande aqui no interior da Bahia. A empresa chegou a faturar 4 milhões por mês. O dono tinha construído um patrimônio imenso. Ele chegou a ter helicóptero, tinha fazenda, tinha muita coisa de patrimônio pessoal.
E quando a gente chegou nessa empresa, ele estava passando por uma questão tão difícil que estava quase fechando a empresa. Os empresários estavam sem repasse do INSS, ou seja, não estavam recebendo os direitos trabalhistas porque estava tudo suspenso, que eles não tinham como bancar aquela operação. E eu fiquei impressionado, disse, como é possível uma empresa desse porte, com tamanho potencial, chegou nessa situação? E Sim. até tinha vários fornecedores, várias pessoas que compravam na mão deles que não pagaram, aí tinha vários erros ali que dava para identificar que era realmente falta de gestão financeira. E o que eu mais vi, o que eu mais vejo assim, de equívoco, e talvez a primeira coisa para qualquer empresário fazer, é separar o seu bolso do bolso da empresa. Uma vez até eu conversando com o Carlos disse, não, o empresário confundiu os bolsos, né? Dei até risada Sim. com essa expressão, porque você não pode confundir o seu bolso com o bolso da empresa. Toda vez que você precisa de alguma coisa, você vai lá, mete a mão no E caixa e sabe tira. o que é muito comum, Gustavo, em relação a isso? É que o cara que faz isso, ele acaba não percebendo que a empresa está pagando ele. Então ele costuma dizer que eu não tenho salário, a minha empresa não me paga, mas quando você vai ver aluguel, faxina, serviços gerais de casa, aí você vai ver a conta do gás, a conta de luz, a conta de água do cara está sendo paga pela empresa, a parcela do carro de uso pessoal está sendo paga pela empresa, mas quando você busca o empresário, qual é o seu prolabore? Quanto você tira da empresa por mês? Qual é a sua margem de lucro? Ah, eu não tiro nada porque eu não consigo. Quando você vai ver os custos que ele está fazendo com pequenas retiradas não programadas, está dando um baque imenso na empresa. E ele Muito, muito grande. não percebe. E não percebe, só que eles têm a percepção do seguinte: eu não vou me organizar para crescer, eu vou crescer depois eu me organizo. Só que eu já atendi o caso de um empresário que era o seguinte: ele tinha, ele tinha gostos assim muito luxuosos, digamos assim. Então a empresa fazia um faturamento acima da média em determinado mês, ele pegava o que sobrava do caixa e botava na conta dele pessoal, ia viajar, ia curtir com a família, o que fosse. Só que em uma determinada época ele entrou em dívidas muito grandes por conta disso, porque quando parou de entrar esse valor, ele já tinha aquele hábito. Então o hábito traiu ele. Ele começou a renegociar coisas da empresa para que o pessoal dele não fosse afetado. Chegou um determinado momento que ele estava devendo tanto que entrou mais de 50 mil na empresa. Em 3 dias ele tirou e acabou com o dinheiro. Em custos pessoais. Entendeu? Em custos pessoais. E aí, quando você conversa com uma pessoa dessa, com um empresário desse, o que é que ele diz? Eu preciso faturar mais. Beleza, isso é um fato, ele precisa faturar mais. Mas a partir do momento que você fatura mais, com um hábito ruim, nada vai mudar. Você só vai gastar mais. Se você ganha 5 e gasta 10, você pode ganhar 10 que você vai gastar 20. Se você ganha 5 e gasta 2, você pode dobrar o seu faturamento, que você vai crescer também o seu custo, obviamente, mas vai acompanhar a sua média de gasto. Você que faz investimento para diversos empresários, você entende disso melhor que eu, você sabe como esses hábitos impactam diretamente na empresa. Porque antes mesmo de você analisar a empresa, é importante você analisar o empresário. Quem está por trás da empresa, de toda a cultura dela ali, vai impactar totalmente no negócio. E se você não tem bons costumes financeiros, é importante que você contrate alguém para que faça isso por você. Porque os seus hábitos, eles vão, como é que eu posso dizer, impactar diretamente. Exato, né? Napoleão Hill disse que o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Então não tem como eu ser desorganizado no meu pessoal e ser organizado na empresa, né? Isso. E não vai adiantar também, né? Se ele está tem esse comportamento e está jogando a empresa ladeira abaixo, com um faturamento pequeno, que ele está achando pequeno agora, se ele aumentar esse faturamento, aí que ele vai acelerar ainda mais a descida dele. Exato. Então, eu diria o seguinte, isso é um problema grave que acontece, que se fosse corrigido já resolveria boa parte dos problemas, que é essa mistura total aí que você tem que você mistura as suas finanças pessoais com as finanças da empresa. E geralmente você acaba virando um sanguessuga mesmo da empresa. Você tira mais dinheiro do que deveria e a empresa
pode passar por momentos que ela vai precisar de dinheiro. Exato. E foi justamente aquele dinheiro que você foi tirando ali aos poucos. Vai tirando de pouquinho em pouquinho, até o momento que você precisou daquele dinheiro, você não tinha, porque você mesmo tirou e não percebeu que fez isso. Exato. Então, o primeiro passo que eu diria para qualquer um que quer organizar suas finanças é busque fazer essa separação. Não misture suas finanças pessoais com as finanças da empresa. Isso é o primeiro ponto. Eu acho esse ponto muito importante, Gustavo, da separação dos dois. E eu digo mais, quando a gente fala da importância da gestão financeira, se você analisar as pequenas empresas, e você pegar o básico, um fluxo de caixa bem feito, você já vai impactar assim muito mesmo no cara que está desorganizado. Se você tiver, uma coisa que acontece muito quando a gente vai fazer consultoria é o seguinte: a gente precisa de um histórico para analisar a saúde da empresa. Quando a gente vai buscar esse histórico, a gente busca no fluxo de caixa, na VRE, no balanço, no que tiver de informação que possa nos dar dados ali. Só que o que acontece na maioria das vezes é que as empresas não têm dados confiáveis. Então, até mesmo para fazer uma consultoria, uma instrutoria, desculpa, dentro daquela empresa, a gente precisaria de 2, 3 meses para que a gente colete dados de fato reais, né, dentro de parâmetros que a gente estabeleça e monitore para saber se estão sendo passados de forma correta, para que justamente a gente consiga dar estratégias reais para aquela empresa e não simplesmente falar por falar. Não sei se você lembra, eu contei para você de uma empresa que a gente foi fazer consultoria, e aí eles precisavam de uma consultoria financeira e também de planejamento estratégico. Mas o que é que aconteceu? Os dados deles não tinham qualidade alguma. E eles queriam uma determinada urgência porque eles não estavam entendendo o fluxo do dinheiro, o que estava acontecendo. Era para ter X na conta, era para ter X no banco, era para ter X, e não batia com nada. Quando a gente foi para a operação, para analisar o que estava acontecendo, o fluxo do dinheiro, o fluxo de caixa, estava tudo errado. E o principal motivo era diretamente na boca do caixa. Há um processo que deve ser seguido, onde você formata qual modo de pagamento. E se o cliente pagou em cartão, você não pode simplesmente colocar que foi em dinheiro, porque vai dar errado de alguma forma. A não ser que você confira todos os dias se bateu a conta geral no final do dia, e você vai entender qual dinheiro foi para onde. Dá para você perceber isso se for uma coisa ou outra. Mas pelo fato dele ser algo diário, de alguém pagar no Pix, de colocar dinheiro, pagar no dinheiro, colocar cartão, ficava uma bagunça danada e não sabia onde tinha nada. Então, estava acontecendo situações na empresa e não foi identificado antes, justamente pela falta desse processo financeiro, que seria de grande importância. Então, a gestão financeira te permite, sua empresa estar segura de todas as formas possíveis, se bem feita. Tá vendo? Muita coisa surgiu aqui, ó. Se a gente falar dessa questão de você misturar as contas da empresa, você não consegue ir para esse passo que você falou, que é fazer essa organização, você entender o que está acontecendo na empresa. Então, se está tudo misturado e não tem nada confiável ali de informação, você não consegue nem saber a situação que está a sua empresa atualmente. Pode ser que você foi tirando aos pouquinhos ali, foi tirando dinheiro que não deveria, tirando mais dinheiro do que deveria, e criando um problema para a sua empresa, e lá na frente você vai se deparar com isso sem saber o que aconteceu. E acontece muito isso que você falou. O problema vai se acumulando aos poucos até que ele fique insustentável. E só quando fica insustentável, que a situação está tão feia que a empresa está a ponto de quebrar, o empresário não sabe mais o que fazer, é que ele busca ajuda. Aí que ele vai procurar um profissional para prestar consultoria. Eu vi muito isso naquele período. E aí gera outro problema. Ele está com um problema grave para resolver dentro da empresa dele. Ele quer resolver, ele procura a consultoria, só que ele não tem dinheiro para pagar o consultor. E aí, como é que Ou tem outro problema também. A gordura que ele tem ali é pequena, então ele cobra do consultor uma urgência. Ele quer que o consultor resolva em 1 mês, 2, um problema que ele tem por 10 anos. Quer que faça uma mágica. Exatamente. E aí é onde entra o segredo também, na hora de você contratar uma consultoria. Porque consultoria, seja ela qual for, ela tem que ser baseada totalmente em dados. A partir do momento que alguém não analisou os seus dados e está ali lhe prometendo, não, a gente vai consertar a sua empresa, se nem analisar os seus dados, tenha todo o cuidado do mundo.
Por melhor que seja o profissional, infelizmente, há empresas que estão em situações assim, quase que imutáveis, precisando de um milagre, entendeu? Então, todo cuidado é importante aí no momento da contratação e da escolha de uma consultoria para te ajudar no seu processo financeiro. Tá vendo? Nós já temos aqui dois pontos principais. Um, eu diria que é o primeiro passo. E por que eu digo que esse é o primeiro passo? Porque a maioria das empresas comete esse equívoco, que é separar as finanças pessoais das finanças da empresa. Esse é o passo inicial, porque as pessoas cometem esse equívoco que já não deveria nem existir. Não deveria nem existir esse passo. Mas como existe esse problema, o primeiro passo é esse. E o segundo é isso aí que você está falando. É a gente entender a situação da empresa, entender o que está acontecendo com ela. E a gente só entende qual é o momento da empresa e o que é que vem acontecendo se a gente tiver os controles básicos. E aí eu diria que são duas ferramentas, uma você citou, fluxo de caixa. É imprescindível você entender e gerenciar o fluxo de caixa da sua empresa. Perfeito. A segunda ferramenta é o demonstrativo de resultado do exercício. São duas ferramentas para você fazer esse controle. Se você mistura suas contas pessoais com as contas da empresa, esses dados já não vão estar confiáveis. Você não vai conseguir tomar decisão nenhuma em cima dessas informações, que não vão servir para nada. Então, o primeiro passo, não deve existir essa mistura entre as finanças pessoais com as finanças da empresa. O caixa da empresa não é seu caixa, bote isso na sua cabeça como empresário. E o segundo é você ter os controles certos para você entender o que está acontecendo, para onde é que você está indo. Quando você não utiliza essas ferramentas de gestão, essas duas que eu falei, é o mesmo que você está dirigindo um carro e não ter nenhum tipo de informação ali no painel. Um carro, para você dirigir na autoestrada e viajar com ele, você precisa pelo menos algumas informações. Você precisa saber da velocidade que o carro está andando, você precisa saber a quantidade de combustível que tem no tanque, você precisa saber qual a situação do motor, se o motor está na temperatura correta ou não, e o óleo e outras informações. E os carros mais modernos ainda têm mais informações ainda, para que a viagem fique ainda mais segura e você chegue no destino. Se você está numa empresa e não está fazendo esse controle, não sabe o que é que está acontecendo, basicamente o empresário está dirigindo um carro sem controle, sem nenhuma informação ali no painel. Se você vai para uma viagem longa, não souber nem quanto de gasolina tem, você pode parar num lugar que não vai ter nem ajuda de ninguém ali para tirar você daquele lugar. Imagine a pessoa ir para o deserto, passar por um deserto e o carro faltar gasolina. Aí mesmo ela fica. Então, não tem cabimento. E é importante você falar disso, Gustavo, porque a gente tem que entender o seguinte: toda empresa ela vai precisar, para que o seu financeiro funcione bem, ela vai precisar estar em total sintonia com outros setores também. E outros setores vão precisar totalmente dos indicadores que o setor financeiro entrega. Por exemplo, como é que eu vou saber quanto eu posso investir em marketing? Como é que eu vou saber? Eu preciso saber quanto de capital eu tenho por mês que eu posso gastar e dividir entre os setores. Quanto eu vou saber quanto eu posso gastar com visitas comerciais? Eu tenho que saber quantas visitas comerciais eu vou fazer por mês e se aquele recurso ali vai ser possível ou não. Se eu não divido esse valor corretamente, o que vai acontecer é que algum dos setores possa ficar ineficiente. E se esse setor estiver ineficiente, pode ser o setor de vendas, pode ser o setor de compra. O segredo da venda está na compra. Você comprou mal ou você deixou de comprar, você vai vender mal ou vai deixar de vender. Então, acaba sendo ali o que a gente chama de cadeia de processos, onde tudo está, de certa forma, emaranhado, e cada setor deve corresponder corretamente. Então, se você tiver um planejamento financeiro bem alinhado, onde você trata cada um dos setores e dá devida importância a cada uma das partes, a possibilidade do seu negócio ter maior saúde e maior durabilidade, ela é muito grande. Então, é importante que você faça isso. Comece pelo planejamento financeiro. Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente tem que entender que tem muitos pontos que podem ser analisados e vão depender totalmente do objetivo da pessoa. Você vai ter objetivos ali de curto, médio e longo prazo. Você vai ter esses objetivos.
Só que todos esses objetivos, tanto os curtos e os médios, eles têm que ser tomados em direção a atingir o objetivo de longo prazo. Porque não adianta eu definir um de curto, um de médio e um de longo totalmente diferente. Porque não vai ter convergência na sua empresa. Entendeu? Então, é uma coisa muito importante para o sucesso da sua empresa, sucesso financeiro dela, que você tenha um planejamento financeiro bem claro, bem direcionado, com metas bem definidas, entendeu? Análises de cenário e principalmente sazonalidade, que muitas pessoas acabam não considerando. Ah, meu negócio não tem sazonalidade. Todo negócio tem. Todo negócio tem sazonalidade. E para quem não entende o que é sazonalidade, a sazonalidade é aquele período onde a sua empresa não fatura bem, entendeu? Então, há um período para cada uma das empresas. Tem empresa que vai faturar melhor no carnaval, chega no São João, ela não vai faturar. Empresa que vende roupa de moda de praia, chega no inverno, vai cair consequentemente. Então, é uma das coisas importantes de você analisar no seu negócio. Isso. E um tema dessa live que a gente está gravando é como utilizar até a gestão financeira para fazer o negócio crescer. Tudo isso aí que você falou, planejamento, ele serve para você botar a empresa no rumo certo. Então, você mesmo comentou que você tem muita experiência com planejamento estratégico de empresas, você sabe. Então, você fazer esse planejamento estratégico, fazer a empresa crescer e ir mais longe, você parte de informações financeiras. Sem esses dados, não tem nem base para partir para o crescimento. Olha a importância da gestão. Ele é um passo, uma base para você construir até um planejamento estratégico de onde você quer levar a sua empresa no futuro. Exatamente. É porque dentro do próprio planejamento estratégico, a gente pode destacar ali uma área para o planejamento financeiro. Vai depender também da necessidade do cliente. Na construção do planejamento financeiro, ele pode ser conciliado a isso, né? Mas quando você fala que a importância dos dados para o planejamento financeiro ela é muito grande, é muito real. Porque, por exemplo, agora a gente está no mês 9. É esperado que os próximos meses para a consultoria sejam de alta demanda. Porque esse é o momento em que o empresário vai pegar, vai analisar os dados reais que ele tem para se projetar para o ano que vem. Nesse momento, todo aquele empresário que foi lá, fez o registro dele corretamente do fluxo de caixa, analisou seus indicadores de desempenho financeiro, analisou sua margem de lucro, líquido ou bruto, seja como for, que tem esses dados, esse é um momento muito importante para que ele comece a criar o seu planejamento financeiro para os próximos anos, principalmente de um ano, que é o de curto prazo, ele vai precisar fazer isso com uma determinada urgência, porque se você começar a fazer isso em janeiro, pode ser que você já esteja um pouco atrasado e demore muito a iniciar as novas estratégias. Às vezes, uma mudança na lei, por exemplo, agora está sendo criado o Ministério das Pequenas Empresas. Como é que isso vai impactar o mercado? Positivamente, negativamente? Isso vai gerar conflito entre outros setores? A gente vai ter que pagar mais, menos impostos? A gente não sabe. Então, quando você faz um planejamento financeiro que você estuda minuciosamente como tudo isso pode impactar o seu negócio e como está ligado a ele, isso vai te ajudar demais. Com certeza. E a importância aí do planejamento, né, que você está falando. Porque se você está vivendo aí um mês após o outro, um dia após o outro, e só reagindo, você pode enfrentar diversas dificuldades durante o percurso. Quando você planeja, você tenta antecipar várias coisas que acontecem. Você tentar antecipar e se preparar para como aquilo vai acontecer. Essa questão que você falou da sazonalidade. Se você entende que sua empresa vai passar por algum período, que ela vai ter uma queda de faturamento, ela vai vender menos, você já tem que preparar seu caixa para passar por aquilo. Senão a sua empresa quebra. Um dos dados que mais apontam para a quebra de empresa, a questão da... quando a gente olha os dados, tem por aí que fala que as empresas têm até 2, 3 anos, mais da metade quebra e sai do mercado, é justamente por falta, às vezes, de caixa, não é nem por falta de lucro. Às vezes a empresa tem lucro, mas por uma questão de ruptura no caixa, ela vai e quebra, fecha as portas. Teve um exemplo isso é muito bom para isso, empresas que acabam fornecendo para o governo, seja qualquer tipo de governo.
Porque o governo ele é eu acho que é o maior comprador que a gente tem no Brasil. Se a gente colocar todas as instâncias, federal, o estadual, o municipal, quem mais O compra governo no compra. Brasil é o governo. Então, Sim. às vezes, para o empresário é interessante ele fazer uma venda grande, ele vende muito, pode ser até que ele reduza um pouquinho quanto a margem dele, ali, que ele vai ganhar em cima daquele produto, mas no volume ele vai ter um lucro muito grande, ele vai ter um valor grande a receber. Mas tem uma grande questão, o governo ele compra muito, porém ele demora muito para pagar. Então, se o empresário ele não se planeja, não se prepara e vai lá e vende para o governo, ele vende o estoque inteiro para o governo, fez uma compra única. E aí ele vai ter que repor o estoque. E o governo não pagou ainda. Se ele não tiver aquele capital ali, infelizmente ele vai quebrar, Gustavo. Isso aí é muito doido, porque o que é que acontece? Eu tenho, vou falar de dois clientes, mais três, porque são três, mas dois são do mesmo setor, da área de engenharia de comunicação, e eles prestavam serviço para a Claro. Só que é o seguinte, a Claro, você presta o serviço hoje, e eles vão gerar nota, e a partir da nota eles vão te pagar em 3 meses. Então, imagine aí para o pequeno e médio empreendedor lidar com isso. Aí, isso que é interessante, porque eu tenho um cliente que passou por essa situação e ele estava meio que no vermelho. Então, para ele foi complicado. E eu tenho um outro cliente que passava pela mesma situação pela Claro, só que o caixa dele não estava exposto. Ele tinha um planejamento. Para você ver que o planejamento dele era tão bom que ele atendia a Claro e ao mesmo tempo atendia também a Petrobras, que é outra empresa que trabalha com a média de pagamento de 3 meses, não a partir da prestação de serviço, mas da geração da nota, da entrega, da conclusão do serviço, do relatório, de tudo que precisa. Então, às vezes, você demora aí mais de 90 dias, mais de 100 dias para receber um serviço prestado. Então, o empresário que não analisa isso e vai simplesmente pensar, vai ser um serviço grande, eu vou ganhar bastante, sem planejamento, ele pode estar falhado aí a quebrar a empresa. Isso. E aí a gente volta para a questão do crescimento. Você quer crescer, provavelmente você vai precisar fornecer para empresas maiores e mais estruturadas, como essa que foi citada aqui, Petrobras, claro. Tem outra que segue esse modelo também, que é a Ambev. Então, se você quer crescer, quer vender para pessoas que compram mais, ou empresas que compram mais, como essa que a gente citou, se não tiver planejamento, não tiver a estrutura no caixa, você simplesmente vai quebrar. Sua empresa vai ter um voo alto de galinha. Se fosse uma galinha tentando voar, ela vai subir, mas ela não sustenta voo por muito tempo, ela vai cair de cara no chão. Então, sem Exatamente. esse planejamento, é isso que vai acontecer. Então, precisa ter essas estruturas e planejamentos, pensar em tudo isso, até antes de pensar em crescer, você tem que voltar e pensar naquela questão do planejamento que você falou, principalmente planejamento estratégico. Se você pega uma empresa e não tem informação nenhuma, o primeiro passo desse planejamento é você buscar essas informações dentro da empresa, para saber se realmente é crescimento que você precisa. Porque pode ser a pessoa metendo a mão no caixa da empresa, então não era crescimento, era só correção de comportamento. E pensar realmente se fornecer para aquela pessoa que compra mais, será que vai ser tão vantajoso assim? Será que eu não vou ter que ter um sacrifício grande de caixa para fazer para fazer essa venda? Tudo isso tem que ser pensado e planejado. Antes até para crescer, Sim. é importante fazer isso. Agora você falou da venda e você falou do crescimento, né? É, Sim. ano passado, no ano foi outubro, por aí, eu atendi uma empresa no oeste da Bahia, né? E essa empresa era uma construtora, assim, o cara tinha uns 4 anos ali investindo, né, nessa empresa dele, e ele construía uma casa, esperava vender para poder iniciar a construção de outra. Então, ele acabava, de certa forma, limitando o ganho dele devido ao recurso que ele tinha disponível para construir. Ele pensou em em solicitar um empréstimo, e para solicitar esse empréstimo ele pensou, eu vou pedir um empréstimo suficiente para construir mais uma casa. Só que o tempo para que ele pagasse aquele empréstimo seria muito longo. Então ele teria que esperar um tempo muito grande para que ele voltasse a crescer. A gente fez uma análise juntos e a gente entendeu que
seria interessante ele pegar um recurso para que ele conseguisse criar mais 2 casas. Não que ele fosse criar inicialmente as 2 casas juntas, mas que ele tivesse ali para caso a necessidade aparecer. Beleza, porque os juros acabou não mudando muita coisa pela boa relação que ele tinha com o banco. Então, o que é que aconteceu? Junto a isso, a gente fez uma outra análise. Quando ele ia comprar para a construção das casas, o que é que acontecia? Ele comprava à vista, na hora ali, mas só o que precisava, sob demanda. Ele não fazia um pedido antecipado. Aí eu chamei ele para conversar, a gente colocou ali tudo que ele precisava comprar para uma casa completa, uma média, obviamente, às vezes sobra, passa alguma coisa ali. Então, o que é que acontece? Ele fez a gente fez essa avaliação e a gente foi ao fornecedor dele, ao 2 dos principais fornecedores dele. Que um vendia cimento e coisas relacionadas e tinha um outro que entregava fiação. E foi no momento em que a fiação estava subindo muito, mas muito mesmo. A gente fez uma análise para comprar antecipadamente, como ele não tinha estoque, deixar com o próprio fornecedor e ir retirando aos poucos. Eu lembro que quando iniciou a operação da construção de 2 casas, ele chegou a reduzir, no período de 1 mês e meio a 2, mais de 10 mil reais de custo, só pela forma que ele tinha feito a gestão de caixa dele. Ele comprou antecipadamente. Então, se ele tem uma gestão eficiente que permite ele fazer isso e traz uma redução para ele, ele consegue. Mas o cara que não tem uma boa gestão financeira, como é que ele ia ter, primeiro, o recurso e, segundo, saber a hora de comprar, o que comprar e como investir? Então, foi uma coisa muito importante que eu liguei um pouco aí a esse ponto que você trouxe. E o pessoal lá da construtora acabou tendo bons resultados, graças a Deus. E isso aí eu vejo muito, quando você falou do crédito, eu tenho uma empresa onde eu ajudo alguns empresários a obtenção de crédito para crescimento da empresa. E eu vejo o problema de outros empresários por essa falta de planejamento, essa falta de estrutura, essa falta de tudo isso que a gente está conversando aqui, eles acabam só buscando uma solução como essa quando já não tem mais jeito. E se você está com uma empresa que está no vermelho e nem você sabe o que você vai fazer como empresário, o que banco vai confiar em lhe entregar um recurso e aquele recurso que você está precisando para manter a empresa? Então, até para tomar crédito, é importante você planejar e entender muito bem onde é que você vai alocar ele. Se você faz até tem essas informações, esse acompanhamento dentro da sua empresa, você acompanha os dados e informações dela, você vai olhar os seus dados, olhar para as suas informações, e pode ser que não seja crédito realmente a solução. Então, se você está bem estruturado, você olha para isso, você vê de onde é que você tira aquele recurso. Pode ser que seja apenas um ajuste, pode ser que seja um caso que pega um crédito, aí depende. Se você não tem essa informação, nem essa decisão de direito você não consegue tomar. Então, tudo isso a gente sempre volta para o mesmo ponto, que no início a gente falou já de 3 coisas aqui, 2 pelo menos, de não misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa e a organização. Então, todo mundo que está assistindo aqui vê o quanto isso já tocou em vários pontos, essa mesma coisa, tanto de planejamento, gestão financeira, crescimento, tudo isso está interligado e tem a ver. Então, não existe muita mágica e reinventar a roda. Fazer esse básico, já a gente vai ter junto a empresa para crescer. Ajudaria muito ela a alavancar as vendas, a saber o que fazer na hora certa, não se precipitar, não esperar a corda vir para o pescoço para depois buscar tomar uma decisão. Tudo planejado sai mais barato. São poucas as empresas que contratam qualquer serviço de melhoria quando a empresa tá bem, né? Ou de melhoria ou de manutenção. Isso acontece às vezes mais na indústria relacionado a processos, para melhoria dos processos. Isso acontece muito. Só que nas empresas, né, as empresas menores, para elas solicitarem ajuda, pelo menos a sua grande maioria, elas têm que estar com a corda no pescoço, como você citou. E é onde é o pior momento. Porque pela complexidade do serviço, pelo momento em que a pessoa está inserido, o que é que vai acontecer? Consequentemente, a cobrança do serviço vai ser muito mais alta, porque a complexidade é maior também, então tem que ser entendível, e um momento que ele não pode gastar.
isso que complica tudo, porque ele já não pode gastar, então ele está fazendo investimento. A gente volta àquele ponto da cultura da urgência. Então ele vai solicitar de você que você resolva em um mês um problema que ele não resolveu em 10 anos. Entendeu? Ou que ele veio causando esse problema aí durante Exatamente. Pode ter esses casos ainda. Exatamente. E um momento onde as empresas quebram muito, Gustavo, é justamente quando elas estão crescendo. Porque você falou aí da questão do crédito. Muita gente solicita crédito. Durante a pandemia, o governo criou um projeto para solicitação de crédito das pequenas empresas que não buscaram informação. Muitos pegaram de outras formas, sendo que tinham juros menores que poderiam beneficiá-los. Falta de informação. Então, isso pode atrapalhar também. Mas, voltando à questão que eu estava falando, do empréstimo. Estava falando do empréstimo. O momento que as empresas solicitam empréstimo. Qual é o momento certo de investir na própria empresa ou de abrir uma franquia, de abrir uma filial? Muita gente erra com relação a isso. Muitas empresas quebram justamente quando estão crescendo. Algumas pelo regime de competência, que acabou não analisando. Outras porque acabou vendendo muito, complicou o estoque, teve que comprar com preço na forca, ou então perdeu credibilidade porque não conseguiu entregar, diminuiu a qualidade do produto. Então, até mesmo para crescer, se deve ter cuidado. Porque crescer demais também pode atrapalhar as empresas. Então, para você falou, redução da qualidade do produto. Só aperta ali a situação aperta na empresa, ela vai querer olhar para o produto e dizer assim, vou reduzir o custo de seguir. Aí joga a qualidade do serviço dela, do produto lá para baixo. Exato. Para aumentar a manufatura, muitas vezes. Tentando resolver o problema, pode criar um muito maior, que é você reduz a qualidade do seu produto, você vai espantar seu cliente. Você já tinha... Gustavo, me diz uma coisa. Está trabalhando aí, né, também com uma solução para empresas que estão buscando crescer. Como é que funciona isso? Porque você está com um produto aí de um parceiro que ajuda as empresas a crescer. Eu acho que faz muito sentido a gente falar disso nesse momento. Como é que funciona? Quais as dificuldades disso? Qual é o produto para empresas, empreendedores? Tem algum enquadramento específico? Bom, enquadramento não. A gente consegue, se a pessoa precisar de recursos para investir, pode conseguir para qualquer pessoa. Depende da situação de cada um. Aí eu tenho que sentar, o meu trabalho é muito personalizado. Eu sento para entender a situação específica de cada um para ver o que pode ser feito. Mas deixa eu falar um pouquinho antes. A gente falar de crescimento, a gente já viu que a gente precisa de informações, a gente precisa de informações da empresa e a gente precisa tanto do demonstrativo do resultado quanto do fluxo de caixa. Inclusive aqui a gente está citando, eu sei que pode ter pessoas aqui que nem saibam o que é DRE, fluxo de caixa. A gente não tem como apresentar todas as informações numa live como essa. Eu e o Carlos, nós temos um treinamento que a gente presta para empresários e detalha muito bem isso, como é que faz, como analisa, como estrutura. Só que é um treinamento longo e a gente tem que parar e explicar várias nuances ali, como é que ele vai fazer isso durante aquele período. Não daria para fazer numa live como essa. Seria curta demais. E então precisaria ter essas informações. Para quê? Para saber realmente a necessidade da empresa. Então, olhando essas informações, olhando para a empresa, a gente saberia se realmente é uma solução de crédito que a pessoa ou a empresa precisa, ou se é uma solução que pode ser chamada ali, uma organização ali no estoque, uma organização em questão de prazo de pagamento, tudo isso aí pode ser visto. Depois de analisar tudo isso, sim. Pode falar, Gustavo. Sim, aí a gente tem que olhar essas informações. E quando a gente fala de gestão financeira, a gente vai tomar basicamente duas decisões principais, que é decisão de investimento e decisão de financiamento. Então, a decisão de investimento é basicamente isso que a gente está conversando. Eu preciso aumentar minhas vendas. Então, você até comentou que o país precisava
investir no estoque dele para aumentar a produtividade. No caso aqui, é uma pessoa que quer aumentar o estoque para vender mais. Então, se a pessoa precisa investir no estoque, talvez ele precise também investir numa estrutura para estocar aquela mercadoria. Não vai ser outro investimento à parte para fazer aquilo. Então, essas decisões de investimento dentro da empresa para crescimento. E a outra decisão importante que o gestor financeiro vai tomar são as decisões de financiamento, ou seja, de onde vai vir aquele recurso. Então, as fontes de financiamento pode ser capital próprio, o próprio empresário colocar dinheiro na empresa, ou um sócio, isso aí seria o capital próprio, capital do terceiro, que seria um crédito, ou algum ajuste dentro da empresa. Aporte, alguma coisa? Aporte. Então, a gestão financeira vai trabalhar sempre, né, com essas duas decisões, decisão de investimento e decisão de financiamento. Então, sem essas informações que eu estava falando, é até impossível você tomar uma decisão correta. Às vezes, a única solução que será possível para aquela pessoa que está desorganizada será o crédito. Então, por conta dessa desorganização toda. Então, o primeiro passo seria isso, olhar, é o que eu olho, sempre que a pessoa precisa de ajuda, eu tento entender direitinho qual a situação atual dela e qual um diagnóstico empresarial. Um diagnóstico empresarial para tentar entender a situação e qual a melhor forma de liberar esse recurso. Aí depende da situação de cada um, mas não teria limite de tamanho nem nada do tipo. Depende muito da empresa e da pessoa, porque ela vai precisar ter uma qualidade de pagamento para poder tomar aquele crédito. Crédito significa acreditar. É por isso que eu disse que banco vai querer emprestar dinheiro para uma pessoa que está com a corda no pescoço. Então, como é que alguém vai acreditar? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de isso entra muito de encontro ao que você falou sobre o produto que a gente produziu, especialmente para empresas e empresários, né, também profissionais liberais, onde a gente explica justamente como você vai utilizar o dinheiro do crédito corretamente. Se você realmente precisa de crédito ou se você precisa organizar algo antes para solicitar esse crédito. A depender da forma que a sua empresa está estruturada, você pode pagar mais ou menos juros pelo crédito solicitado. Entendeu? Você tem hoje diversas opções no mercado para conseguir crédito. E quanto mais você tiver, querendo ou não, no vermelho, mais difícil vai ser. Quanto mais você estiver desorganizado, por mais que você consiga crédito, a chance de você voltar a não ter dinheiro novamente é muito grande. Então, dentro desse curso, né, dentro desse produto que a gente fez, é uma imersão de 2 dias, que será possível a gente ensinar aos empresários sobre gestão e finanças, para que fique claro para você como fazer na sua empresa. O que é importante dentro do aspecto da gestão, o que é importante dentro do aspecto financeiro, como você pode fazer uma estratégia de tração de crescimento, como você vai analisar esses pontos fortes e fracos da sua empresa e como tratar. E tudo isso a gente vai estar entregando para quem for participar do curso, né? E junto a algum bônus também, que vai ter uma avaliação para identificar o seu perfil empreendedor, né? Para todo mundo que for participar do curso, que vai te orientar e te fazer entender melhor como funciona, como você funciona à frente de uma empresa. E aí você vai entender um pouco sobre você mesmo e como melhorar suas habilidades para gerenciar melhor seu negócio. Tudo planejado sai mais barato. Deixar para fazer quando não tem mais jeito, talvez nem consiga fazer. Por isso que é importante aprender a fazer antes de procurar auxílio profissional antes do problema acontecer. Não pode ser que ninguém tenha mais salvação. Então, muito importante olhar essas questões. E a gente já está chegando a 1 hora, vamos tentar começar a finalizar para não ficar muito longo aqui muito tarde. Exatamente. E eu queria só chegar principalmente para responder uma pergunta de uma pessoa que me fez para como começar. No início da live eu falei que começar correto é bem melhor, porque se você inicia o negócio sem da forma errada, sem uma gestão financeira, depois tentar consertar isso é como tentar trocar o pneu do carro em movimento, é muito mais difícil. Então, essa pessoa me perguntou como é que ela faria isso. Ela é autônoma e o mesmo ponto que eu falei desde o início, tentar separar. No caso dela, eu vou dizer tentar, porque para autônomo
eu que atendo pessoas com investimentos, eu vejo que é muito mais difícil você fazer uma separação do que é empresa, do que é negócio, do que as suas finanças É o pessoais. meu Porque preta, né? A é, estrutura é muito complexa de é, separar. é muito ligado uma coisa na outra. Se você é autônomo, tem um celular, você vai usar o celular para a empresa, para a sua atividade profissional e vai utilizar o celular na atividade pessoal. Você tem um carro, você vai usar o carro na atividade profissional e pessoal. Então está tudo muito ligado. Mas é importante sim manter essa separação. E uma dica para manter a separação é que hoje em dia é muito barato você ter contas em bancos digitais. Então, tem uma conta em um banco digital, escolha um banco digital que você goste, tem vários por aí, não vou citar nenhum, mas tenha essa conta para você ter esse dinheiro separado da sua empresa, que é os ganhos que você tem ali a partir da sua prestação de serviço, para quem é autônomo. E após dessa separação, se tiver algum gasto que é da empresa, tenta utilizar esse recurso que está separado, que é da empresa, e o seu. Então, faça um que chama de rateio, né, quando você fala de gestão. Fala rateio, mas é divisão. Faz uma divisão entre aquele gasto. Você bota, você está usando ele como pessoal e a sua empresa também bancando, fazendo uma divisão entre você e a sua empresa para você não precisar nem a empresa pagar sozinha, nem você pagar sozinho. Essa seria uma dica. Uma sugestão legal para isso também, Gustavo, é a questão da definição do Prolabore. Né? Muita gente acaba errando na hora de definir o Prolabore e acredita que o Prolabore é quanto você achar que é necessário e não é assim. Né? Um dos princípios para você colocar e definir o seu Prolabore é você entender qual sua função na empresa, quanto alguém ganharia para fazer o que você faz. E a partir disso você definir o seu Prolabore. Você vai modelar suas contas de acordo com o que a empresa consegue lhe pagar. E não fazer o contrário. Colocar para que a empresa pague suas contas e sobreviva como der. Entendeu? Porque se você for. Desculpa. Se você for agir dessa forma, a saúde financeira da sua empresa vai estar bem comprometida. Então, definindo o Prolabore corretamente aí, já vai ser um passo muito grande para o autônomo conseguir sair disso, né? E uma coisa importante que eu li outro dia, desculpa, não recordo onde, mas foi falando como o processo de ter dinheiro na mão, ele é importante para a pessoa. De que forma? Hoje a gente está muito ligado no Pix, no cartão, na transferência, tudo isso. Mas o que é que acontece? Quando você não tem noção de quanto é, por exemplo, R$ 1.000 na sua mão, de quanto é R$ 2.000, tudo você faz Pix, transferência, e você não tem o hábito de verificar de forma recorrente as suas entradas e saídas e anotar isso. Isso falando já no sentido pessoal. Isso vai te complicar, isso vai te trazer complicações, porque você não tem percepção da saída de dinheiro. Quando você tem R$ 50 na mão, se você gasta 20, você, pô, agora só tenho 30. Você tem a percepção imediata, porque o dinheiro está na sua mão. Então, se o dinheiro está na sua conta, é muito importante que você consiga fazer registros pessoais de suas entradas e saídas, seja de um geladinho ou da compra de um carro. Entendeu? Então, muita gente acaba pecando nisso e gerando vícios. Sabe aquela coisa de, pô, foi só 2 Uber, como é que meu cartão deu 2.000? Entendeu? O cartão é bem perigoso para isso aí. Você vai gastando, você vai pagar no mês seguinte, vai formando aquela bola de neve ali e pode ter uma surpresa no final do mês. Exatamente. Então, são pontos aí importantes para se analisar, para ter maior saúde financeira no sentido pessoal também, que vai impactar diretamente no caixa da sua empresa. É isso aí. Então, em resumo de tudo que a gente falou aqui, a gente já falou muito da importância da gestão financeira e como utilizar essas ferramentas para fazer a sua empresa crescer. O primeiro ponto é fazer a separação das suas contas pessoais com a conta da empresa. Isso é primordial ali para começar a fazer o controle. E utilizar pelo menos essas duas ferramentas que a gente falou. Eu sei que não deu para a gente explicar tudo aqui, mas dá uma pesquisada como fazer um demonstrativo do resultado do exercício, que é um relatório chamado Econômico, que já mostrou a situação econômica do seu negócio e o fluxo de caixa,
que é também demonstrativo e uma ferramenta de planejamento e uma ferramenta financeira. Então, você usa, de um lado, uma ferramenta que é econômica, que vai mostrar a situação econômica da sua empresa, e a outra que vai mostrar a situação financeira. A partir daí, você vai começar a entender como é que você está na sua empresa atualmente. E já visando o que é que você precisa investir para fazer ela crescer. Identificando onde investir para fazer ela crescer, você vai buscar de onde virar o recurso. Se virar capital próprio, capital de terceiro, se vem do seu bolso, se você vai pegar um crédito para fazer isso, ou se precisa fazer algum ajuste dentro da empresa. Fazendo essas questões, você já começa a estar na frente de muito empresário por aí, que não faz esse passo. Só uma sugestão a mais aí, pessoal, que pode facilitar muito a vida de vocês a incluir esses pontos, é vocês utilizarem um sistema de gestão, né? Um ERP, um CRM, algo do tipo que possa facilitar como é que a gente pode dizer, a compilação desses dados. Aí muita gente costuma dizer, pô, mas eu só tenho um celular, eu não tenho um computador. Um sistema ERP, um sistema de gestão financeira, ele é caro. Uma das sugestões que a gente deixa para vocês aqui hoje é o Market Up, que ele é um sistema de gestão do Sebrae, totalmente gratuito e muito funcional, muito mesmo, onde você vai poder fazer toda a gestão da sua empresa e tirar bons relatórios daquilo ali. Obviamente, se você estiver incluindo as informações de forma corretas e confiáveis. Né? Você pode utilizar ele pelo celular ou pelo computador. Então, você utilizando o sistema de gestão, até você mesmo vai conseguir entender corretamente como é que está a saúde do seu negócio. Ótima dica, porque ótima dica que o Carlos está dando, porque se você alimenta esse sistema, ele está falando que é um sistema que você vai anotando ali, você anota as compras que foram feitas de estoque, anota as vendas, todas as informações que você tem que vai acontecer durante o mês, você vai anotando e informando o sistema. No final do mês, ele já pode te dar esses relatórios que você fez, tanto o demonstrativo do resultado, quanto o fluxo de caixa. Ele já vai te dar essas informações, só você fazer esses lançamentos. O sistema pode ajudar muito nessa questão de obtenção de informações e organização da empresa. Teve até uma cliente minha que ela começou a utilizar, aí ela comentou e disse assim, eu não sei como é que eu vivia antes desse sistema, não sei como é que eu fazia tanta coisa sem esse sistema. Eu estava só com um caderninho, com planilha, e quando fica difícil fazer isso com planilha, com caderno, a pessoa desiste e não faz mais. Sim. Então isso aí acaba desestimulando. Ótima dica. Isso aí. Então, quando você colocar em prática o uso do seu sistema de gestão, até mesmo no momento de você contratar gente para fazer a consultoria da sua empresa e te ajudar a crescer, vai facilitar a vida de ambos os lados e a gente vai conseguir definir melhores estratégias para te ajudar. Tá ótimo. Não estou te ouvindo. Não sei se tá... Não está me ouvindo? Eu acho que está um pouco descompassado o áudio do vídeo, por isso que agora eu vi. Tá me ouvindo agora? Eu estou te ouvindo, mas tem um delay. Tá, pelo menos para mim aqui tá tendo um delay. Pelo menos já é no finalzinho já, né? Se foi a live toda, o pessoal deve estar falando, vai perceber agora. Mas, enfim, essas dicas aí que você trouxe foram muito importantes, né, Gustavo? E uma coisa também que é muito legal é você ter perto de você uma contabilidade consultiva, viu, pessoal? Hoje em dia, infelizmente, a maior parte das empresas de contabilidade, elas atuam de forma que só te entregam impostos. Se você tiver uma contabilidade consultiva, ela vai te ajudar muito no seu processo de crescimento, de diversas formas possíveis, te mostrando quais leis te ajudariam a crescer, quais impostos serão reduzidos, e não simplesmente só gerando boleto para você pagar. Entendeu? Então, muito cuidado aí na hora de contratar uma contabilidade, procurem alguém de confiança. Se precisar de indicação, procure a gente, que a gente sempre tem boas indicações a fazer de pessoas que trabalham em parceria com a gente, tá bom? Mais uma dica valiosa, é isso. A gente tentou trazer aqui o básico que é necessário fazer, algumas dicas e coisas práticas que acontecem, né? A gente já vê no nosso dia a dia. Espero que tenhamos ajudado
a vocês que estão aqui e ajudar pessoas aí que vão assistir depois e precisam desse tipo de conhecimento. A empresa, ela tanto é importante para o empresário que tira o sustento dela, quanto tem outras pessoas que às vezes dependem da empresa para ter um emprego. Então, é muito importante que as empresas tenham uma boa saúde, tanto para o empresário quanto para as pessoas que precisam de emprego e precisam trabalhar. E melhorando essa qualidade, com certeza a gente melhora bastante a vida das pessoas.